Esse é o pior erro que qualquer investidor de fundo imobiliário pode cometer em toda a sua trajetória. Vamos ver? Antes de começar o vídeo, eu vou pedir que você curta isso daqui, se inscreva no canal para estar sempre antenado com as informações que a gente vai trazendo e compartilhe com quem você gosta e quer que tenha acesso também a esse tipo de informação. Qual que é o principal erro de qualquer investidor ou investidora quando o assunto é investimentos? Fala o seguinte, olha, eu quero escolher o ativo que apresenta o maior rendimento, que vai apresentar o maior rendimento. E o que normalmente as pessoas fazem para chegar a essa conclusão? Elas fazem um estudo muito sofisticado. Que estudo sofisticado é esse? Elas olham para o passado, verificam quais foram os ativos, seja fundo imobiliário, ação, título de renda fixa que mais apresentaram rentabilidade e projetam que esse tipo de rentabilidade acumulada nos últimos 12 meses, 24 meses, 36 meses, vai continuar daqui para frente e ignoram completamente qualquer fator de risco. O que eu estou querendo dizer? As pessoas normalmente olham para o passado e falam o seguinte, olha, ação X apresentou uma rentabilidade de 50% nos últimos 12 meses. Logo, daqui para frente, nos próximos 12 meses, ela vai apresentar uma performance positiva também. O fundo imobiliário X, fundo imobiliário Y apresentou uma rentabilidade de 25% nos últimos 12 meses, pagando dividendo interessante. Logo, nos próximos 12 meses, isso vai continuar acontecendo. O título de renda fixa Y, o título de renda fixa Z se valorizou 30% nos últimos 12 meses, logo ele vai continuar se valorizando tanto nos próximos 12 meses. E na verdade, isso não é verdade, Os fatos podem ser muito diferentes nos próximos 12 meses. Mas qual que é o principal erro de quem investe em fundo imobiliário? Vamos lá. As pessoas normalmente, elas pegam dois indicadores na hora de investir em fundos imobiliários e acham que é uma análise super completa. O que elas fazem? Elas pegam primeiro o preço sobre valor patrimonial da cota de um fundo. Então, o que isso significa? O preço é o valor da cota, que ele está sendo negociado ali no home broker. E o valor patrimonial é o valor justo, digamos assim, de cada um dos pedaços desses fundos imobiliários. Se você não lembra, um fundo imobiliário é dividido em pequenos pedaços, em vários e vários pedaços. Cada um desses pedacinhos é o que a gente chama de cota. Essas cotas são negociadas entre investidores e investidoras através do que a gente chama de home broker, Vou colocar aqui HB. Então, quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, você investe em uma cota de fundo imobiliário, normalmente você está comprando de outro investidor ou investidora. Então, acontece que existe o que a gente chama de valor patrimonial dessa cota. O que é o valor patrimonial? Poxa, chega lá, o administrador do fundo imobiliário verifica todos os ativos que tem lá dentro. Então, pode ser prédio, pode ser um CRI, um título de renda fixa, verifica o valor justo de todos os ativos dentro desse fundo, qual que seria o valor justo de cada um desses pedacinhos aqui. Esse é basicamente o que a gente chama de valor patrimonial da cota de um fundo imobiliário. Seria o valor justo, tá bom? Então, quando você olha o preço da cota, que está sendo negociado no home broker, dividido pelo valor patrimonial, isso daqui pode indicar uma coisa. Talvez esse fundo imobiliário ele esteja barato, ou talvez ele esteja caro, O que normalmente as pessoas falam, olha, quando esse preço sobre o valor patrimonial ele está acima de 1, significa que o fundo está caro. Por que ele está caro? Porque o valor que investidores e investidoras estão pagando no pedacinho, na cota do fundo imobiliário, vale mais do que o valor justo de todos os ativos lá dentro. Logo, ele está caro, não quero investir nesse fundo imobiliário. O contrário é verdadeiro. Quando está menor do que 1, normalmente as pessoas falam, olha, esse fundo imobiliário aqui, ele está barato. Por quê? Porque cada cota dele está sendo negociado por um valor abaixo do seu valor justo. Logo, ele está barato. Primeiro de tudo, é verdade isso daqui? Não. Não necessariamente isso daqui é verdade. Por quê? Porque dá uma olhadinha. Às vezes, você tem um P sobre VP, ou seja, um preço sobre o valor patrimonial da cota de um fundo imobiliário, acima de 1. Mas por que acima de 1? Porque os investidores e investidoras acreditam que os ativos dentro do fundo imobiliário, sejam eles imóveis ou CRIs, apresentam uma perspectiva de valorização muito boa no futuro. Então aceitam pagar um pouco acima do valor justo para participar dessa expectativa de valorização. Então
Então, não necessariamente um P sobre VP acima de 1 indica que um fundo imobiliário ele está caro. E o inverso também é verdadeiro. Um P sobre VP abaixo de 1 não necessariamente indica que um fundo imobiliário está barato. Por quê? Poxa, o P sobre VP de um fundo imobiliário está lá em 0,90, 0,9. O que isso indica? A cota do fundo está sendo negociada com 10% de desconto com relação ao seu valor justo. As pessoas pensam, poxa, 10% de desconto? É a mesma coisa que se eu fosse comprar um Honda Civic, que custa 100 mil reais na loja, e estão me vendendo por 90 mil. É muito barato, né? Vou aproveitar essa oportunidade. Não, tá no caso de fundo imobiliário, talvez esse P sobre VP de 0,9 indique uma expectativa dos investidores e investidoras de que o valor patrimonial, ou seja, o valor justo dos imóveis e títulos de renda fixa lá dentro, continuem se desvalorizando, tá? Então as pessoas falam, para comprar esse fundo imobiliário que apresenta uma expectativa de desvalorização, né, os ativos lá dentro apresentam uma expectativa de desvalorização, eu só aceito comprar com 10% de desconto. Um ativo que já tem expectativa de desvalorização. Então, não necessariamente um P sobre VP acima de 1 indica que um fundo imobiliário está caro, e não necessariamente um P sobre VP abaixo de 1 indica que um fundo imobiliário está barato. Ele pode ser um indicador? Sim, mas sozinho ele não quer dizer muita coisa. E aí depois a gente vai juntar isso na nossa análise para a gente verificar, né, que de fato isso não é verdade, beleza? Bom, qual um outro indicador que as pessoas olham muito? O famoso Dividend Yield. Dividend Yield é a taxa de dividendo. O que essa taxa de dividendo ela nos mostra? Ela nos mostra qual que é o valor que eu recebo de dividendo do fundo imobiliário em cima do valor da sua cota, que eu vou colocar aqui como Y. Então, por exemplo, se eu tenho uma cota de um fundo imobiliário que custa R$100 e eu recebo R$1 nesse mês de dividendo, qual que é a minha taxa de dividendo? Ou o meu dividend yield, se você quiser parecer um investidor, uma investidora mais sofisticado, é 1%, certo? Ou seja, eu tenho R$100 de patrimônio investido em fundo imobiliário e recebi nesse mês 1% de dividendo. Recebi R$1 de dividendo a cada cota que eu tenho lá. Bom, o que as pessoas procuram? Procuram maximizar essa taxa de dividendo. Quero a maior taxa de dividendo possível. E tem algumas coisas que as pessoas esquecem. Primeira delas é que uma taxa de dividendo alta, ou seja, um dividendo alto, ele pode vir acompanhado, e normalmente ele vem acompanhado, de um risco também elevado. Ou seja, uma empresa que aceita pagar um aluguel muito mais alto, em condições menos favoráveis, ou aceita tomar uma dívida através de um CRI, pagando uma taxa de remuneração muito mais alta, ela normalmente apresenta um risco mais alto também. E as pessoas esquecem. O que elas estão atrás? Somente de um dividendo alto. Se a taxa de remuneração for alta, tudo bem, eu esqueço tudo que está acontecendo. Quando, na verdade, junto com uma remuneração mais alta, um dividendo mais alto, vem junto também um risco mais alto. Tem uma outra coisa que também as pessoas erram muito na hora de olhar dividendo, que elas sempre olham a taxa de dividendo mês a mês. E isso não necessariamente é um bom indicativo se seu investimento, se a sua aplicação foi um bom investimento ou não. Sabe por quê? Vamos supor duas pessoas, tá? Que escolhem fundos imobiliários diferentes. Essa aqui investiu R$100 no fundo imobiliário A, essa aqui investiu R$100 no fundo imobiliário P. Dá uma olhada. No final do ano, depois de 12 meses, o fundo imobiliário A se valorizou e está valendo R$120 a cota. O fundo B se desvalorizou e está valendo, na verdade, R$80 a cota. E aí a gente começa aqui no segundo ano na nossa análise com esses valores. Então o fundo A está aqui valendo R$120 e o fundo B está aqui valendo R$80. E olha só, depois no segundo ano, o fundo A tem um dividend yield, uma taxa de dividendo de 0,8% ao mês. E o fundo B tem uma taxa de dividendo de 1% ao mês. O que normalmente os investidores e investidoras de fundos imobiliários fazem? O investidor B chega e fala o seguinte: olha, como você investe mal em fundos imobiliários, tá vendo? Eu investi lá atrás. Olha quanto que tá me pagando aqui de dividend yield. 1% ao mês, o meu fundo imobiliário. E o seu? Tá pagando 0,8% ao mês. Pô, você não sabe escolher fundo imobiliário, hein? Não tá vendo que o meu investimento foi muito melhor do que o seu? Só que vamos verificar o quanto que em dinheiro, em valor nominal, o investidor A e o investidor B estão recebendo. O investidor A está recebendo 0,8% ao mês de 120. O que dá 0,96 centavos por cota do fundo de investimento. O investidor B está recebendo 1%, mas em cima de R$80. Logo, ele está recebendo 80 centavos por cota.
Olha só, que doideira. Ambos investiram lá no começo R$100, um no fundo A, o outro no fundo B. Apesar do investidor A estar recebendo um dividend yield menor, em valor financeiro ele está recebendo uma grana maior do que o investidor B. E normalmente o que o investidor B fala? Nossa, que beleza de investimento. Estou recebendo um dividend yield muito maior do que meu amigo lá, ó, que nem sabe investir em fundo imobiliário. Está recebendo 0,8% de dividend yield. Meu Deus do céu. E aí eu te introduzo aqui um outro conceito, olha só, que é o yield on cost. Ou seja, a taxa de dividendo sobre o meu custo. O quanto que eu estou recebendo de dividendo em cima do que eu paguei no fundo imobiliário, não do que ele vale agora. 0,96 em cima dos R$100 que o investidor A pagou no fundo imobiliário lá no começo, vai dar um dividend yield on cost de 0,96% ao mês. Enquanto 0,8 em cima dos R$100 que o investidor B pagou no fundo imobiliário vai dar um yield on cost, uma taxa de dividendo sobre o seu custo de 0,80% ao mês. Olha a diferença, quando a gente analisa o dividendo em cima do custo de aquisição do fundo imobiliário, o investidor A está saindo bem na vantagem do que o investidor B. Além do mais, tem um outro fator que a gente nem falou aqui, né? O investidor A está tendo um ganho de capital, uma valorização do seu patrimônio. O investidor B está tendo o quê? Uma desvalorização. Então, isso é importante da gente mencionar também. Só que esse dividendo aqui, o dividend on cost, é algo que poucas pessoas olham. Elas olham a taxa de dividendo do mês, tentam dizer se é um bom investimento ou não, se foi um bom investimento ou não. Não é isso. Você tem que olhar, tá? Você tem que, obviamente, você também olha isso, mas você tem que olhar qual que é o seu dividend on cost, tá? A taxa de dividendo sobre o seu custo. Então é o seguinte, qual que é o grande erro? Olhar P sobre VP e taxa de dividendo. A maioria dos investidores, pessoas físicas, olham esses únicos indicadores na hora de decidir se compram ou não um fundo imobiliário. Eu peguei um exemplo aqui para mostrar para você o quão olhar isso daqui, tomar decisão apenas por isso, pode te levar a tomar decisões muito equivocadas. Então eu peguei um fundo imobiliário que hoje está na boca da galera aí, que é o HCTR11, tá? Então é um fundo da Hectare, um fundo de papel que investe em CRIs, que está se desvalorizando bem nos últimos meses. Só que nem sempre foi assim. Vamos voltar um ano? Em abril de 2022, olha só, em abril de 2022, o HCTR11, ele tinha essas condições aqui, dá uma olhada. O P sobre VP dele estava bem abaixo de 1. O investidor, a investidora que acha que isso daqui é um belo indicativo, falava o quê? Pô, esse fundo aqui tá barato, porque o valor dos ativos ali tá mais baixo, né? O valor da cota tá mais baixo do que o valor justo dos ativos que estão lá dentro. Beleza. E a taxa de dividendo? Em abril de 2022, a taxa de dividendo mensal do HCTR, em um mês isso, hein? Foi de 1,65%. A gente está falando de 1,65% ao mês, o que dava quase 20% ao ano de taxa de dividendo. Era algo assim surreal. Muito forte, muito alto. Logo, o que boa parte das pessoas fizeram, o fundo está negociando com o P sobre VP abaixo de 1, tá barato, e tá pagando uma taxa de dividendo alta pra caramba, pô, vou comprar. Muitas pessoas compraram. O que as pessoas não olharam? Se um fundo me paga uma taxa de dividendo mais alta, o que acontece? Ele vem acompanhado de um risco mais alto. Não existe isso. Olha, esse investimento aqui, ele é uma expectativa de retorno maior com risco menor. Isso daí é raríssimo nas suas vezes que você vai encontrar isso somente em cenários disfuncionais do mercado. Quando tá tendo algum problema, briga política, algum problema econômico, tá bom? De praxe, 99% das vezes é retorno mais alto, risco mais alto. As pessoas então procuraram investir num retorno mais alto, levaram o quê? Um risco mais alto. Tá bom? Segundo, o P sobre VP estava abaixo de 1, não porque o fundo estava barato, mas porque os ativos dentro do fundo imobiliário apresentavam uma expectativa desafiadora de valorização, muito difícil, tá? Um cenário desafiador para os CRIs que estavam dentro do HCTR. Ou seja, muitos investidores e investidoras tinham uma expectativa de desvalorização dos CRIs que estavam dentro do HCTR11. Vou te falar o que aconteceu com a cota desse fundo nos últimos 12 meses e aí depois eu vou tentar te explicar rapidamente o porquê. Porque basicamente já tem muito vídeo na internet falando sobre isso, tá? Mas, seguinte, em abril de 2022, a cota do HCTR estava sendo negociada a mais ou menos R$105. Nos últimos 12 meses, isso daqui caiu 58%.
E hoje, a cota do HCTR está sendo negociada a R$ 43,71 neste exato momento que a gente grava o vídeo. Olha só, então a pessoa foi atrás de mais rentabilidade procurando um fundo barato, acumula até agora em desvalorização patrimonial 58%. Ah, Gui, mas poxa, isso não acontece. Normalmente, fundo que tem P sobre VP abaixo de 1 e boa taxa de dividendo só sobe. Não. O que as pessoas não olharam? Primeiro, por que o valor desse fundo está caindo bastante? Esse fundo ele é um fundo imobiliário de papel, né? Ou seja, ele tem dentro, basicamente, CRIs, Certificado de Recebíveis do Setor Imobiliário, na sua composição. Vários CRIs. Acontece que, poxa, os CRIs que estão no HCTR, eles têm um perfil mais arriscado de risco, ou seja, tem um pouquinho mais de risco nos CRIs aqui, nas operações, mas eles têm uma expectativa de retorno, uma remuneração mais alta, beleza? Quando tudo está dando certo, o fundo entrega de fato uma remuneração maior. Quando alguma coisa começa a dar errado, quando a economia não está bem, a chance maior de ter problemas é justamente nesses fundos de maior risco, no caso do HCTR, beleza? O que aconteceu? O HCTR, ele tem uma concentração relevante em duas operações, que são CRIs da Gramado Parque e CRIs do circuito de compras. Quem não conhece, não vai conhecer mesmo o circuito de compras por esse nome, é a famosa feirinha da madrugada aqui de São Paulo, tá? Então você teve problemas no recebimento por esses CRIs, por essas duas operações, da Gramado Parque, que é uma operação multilojas lá no sul, e do circuito de compras, que é a feirinha da madrugada aqui em São Paulo. E detalhe, não eram exposições pequenas, eram exposições que cada uma delas representavam mais de 10% do patrimônio do fundo. Então o fundo tem uma característica de CRIs mais arriscados, porém, o que normalmente fundos imobiliários fazem, eles pulverizam essa participação em ativos mais arriscados. Eles colocam 2, 3, 5% em posições mais arriscadas, porque é normal um fundo imobiliário de high yield, né, ou seja, alta taxa, mas também traz um risco maior, ter alguns problemas em CRIs ao longo do caminho. Por isso que você procura ter uma exposição menor do que 10% em cada uma dessas operações. No caso do HCTR, ele tinha uma exposição relevante em duas operações que estão passando por problemas. E aí você tem um impacto negativo muito considerável no valor da cota de mercado. Sabe o que é curioso? O valor patrimonial ainda não sofreu. Então, poxa, parece que para o administrador tá tudo bem, né? O valor ali, a cota patrimonial do fundo, o valor patrimonial do fundo ainda tá certo, mas não está. Você já tem CRIs dando problema ali, né, de recebimento de parcela, então o valor patrimonial ele está defasado, tá bom? Se você olhar o P sobre VP, vai parecer que o fundo tá baratíssimo, tá a preço de banana mesmo, tá abaixo, né? O P sobre VP hoje tá abaixo de 0,6, o que indicaria 40% de desconto em cima do valor justo. Mas o valor patrimonial, que nesse momento está errado, tá? E não o preço que está sendo negociado a cota. Nem vou entrar no mérito se é uma oportunidade de comprar ou não, né? O nosso analista de fundos imobiliários, o Ricardo, ele não quer entrar nesse fundo agora, tem muita coisa acontecendo, muita coisa na justiça, poxa, um monte de tratativas aí, renegociação de dívida. A gente não acredita que é uma boa hora de você entrar no HCTR11, a gente não tinha na carteira recomendada, a gente só quer ressaltar uma coisa: não compre fundos imobiliários olhando P sobre VP e olhando taxa de dividendo. Você pode cair em algumas dessas pegadinhas que o mercado vira e mexe apresenta na sua frente. É isso, pessoal, espero que você tenha gostado do vídeo. Clica, curte, compartilha, se inscreve no canal e até a próxima.